Vamos orar juntos. Nosso Pai do céu, agradecemos tanto pela graça de Deus. Obrigado, Pai, porque estávamos perdidos e através de Jesus nos alcançou para nos salvar e redimir. Pai, esta noite, quando falamos sobre o mundo, um mundo com problemas, concede a nós olhos para ver e ouvidos para ouvir e corações para compreender a realidade da chegada de nosso Senhor, para trazer esperança a este mundo, em nome de Cristo, amém. Nosso tema esta noite é um mundo em turbilhão. O fim da humanidade está realmente próximo. Pilotos passam por momentos difíceis navegando. Se o aeroporto para o qual se destinam estiver no meio das montanhas, na verdade, num dia claro é difícil aterrissar. Mas se esse dia claro se encher de neblina, a aproximação perigosa se torna ainda mais perigosa. Em dezembro de 1994, um piloto da American Airlines estava voando para Cali, no interior da Colômbia. E ao se aproximar, o seu pior pesadelo aconteceu. A altura das nuvens estava baixa. O aeroporto estava encoberto. Era necessário que ele fizesse uma aterrissagem por instrumentos e recebesse instruções precisas da torre de controle. O indivíduo na torre de controle falava somente espanhol e o piloto do avião apenas inglês. E ao tentarem se comunicar, houve uma comunicação equivocada. Não podemos ter certeza absoluta por que aconteceu o acidente, mas o FDA, investigando, descobriu que houve uma mensagem trocada. O piloto, ao girar na névoa cerrada por entender mal a mensagem, dirigiu-se para as montanhas e o avião caiu e todos a bordo morreram. Uma mensagem equivocada, uma mensagem mal entendida levou a uma fatalidade. E realmente, o planeta Terra está girando pelo espaço a 66 milhas por hora. A névoa é densa. A aproximação na pista antes da aterrissagem final na Terra é muito perigosa. Realmente é importante ter sinais de onde nós estamos e compreender os sinais pouco antes desta aproximação final. A mensagem final de Cristo para a humanidade é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que fala aos homens e mulheres em uma sociedade onde há problemas. Na verdade, Jesus disse aos seus discípulos, como Cristo disse no Monte das Oliveiras, ele olhou e disse: não se turbe o vosso coração. E depois continuou dizendo: creiam em Deus, creiam também em mim. Se não fosse assim, eu vos diria, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E se vou preparar um lugar para vocês, Jesus disse, eu virei outra vez. Jesus disse, quando virem guerras, quando virem conflitos, quando virem disputas, quando virem fome e terremotos e pestilências, quando virem aumento no crime e na violência, quando virem dificuldades na terra, não se turbe o vosso coração. A mensagem de Jesus é a que nos leva acima do que nós vemos, leva-nos acima das notícias da manhã, nos focaliza nos eventos que irão acontecer. Jesus disse, eu virei de novo. Não, talvez eu venha de novo, não pode ser que eu venha de novo. A declaração de Cristo é clara, eu virei de novo. Mais tarde, no Monte das Oliveiras, Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e apontou para o templo, aquele templo magnífico, e Jesus disse que com o ataque dos exércitos romanos sobre Jerusalém, não deixarão uma pedra sobre outra. Os discípulos, olhando para o templo, acharam um evento tão cataclístico como a destruição do templo, um evento tão arrasador como a destruição do templo judeu,
Os discípulos pensaram que certamente isto seria o fim do mundo. Portanto, disseram a Jesus quando estavam lá, enquanto Jesus descrevia a chegada dos exércitos romanos para o ataque a Jerusalém, um evento que aconteceria em 70 antes de Cristo. Quando os discípulos ouviram sobre este evento, disseram a Jesus: Mestre, temos uma pergunta para o Senhor. Sim, Jesus respondeu, como sempre faz graciosamente a nossas perguntas. Eles perguntaram: diga-nos, quando isto vai acontecer? Quando Jerusalém será destruída? Quando estes exércitos chegarão? Quando ocorrerá esta destruição? Então disseram: qual será o sinal de sua vinda no fim do mundo? Entendam, os discípulos acharam que qualquer evento que fosse tão arrasador como a destruição de Jerusalém só poderia ser o fim do mundo. Então disseram a Jesus: qual será o sinal da sua vinda no final dos tempos? E Jesus fez uma apresentação maravilhosa. Descreveu sinais em miniatura que ocorreriam no primeiro século e que levariam à destruição de Jerusalém pelos soldados romanos sob Tito. Então Jesus descreveu aos seus discípulos o fato de que estes sinais em miniatura no primeiro século seriam em uma escala global e universal no último século. Agora deixe-me confirmar isto. Esta noite estudaremos os sinais que Jesus deu sobre sua próxima volta. Ao olharmos estes sinais, podem querer fazer uma pergunta. E sua pergunta poderia ser: estes sinais estiveram presentes no mundo desde o primeiro século? Realmente estiveram. Jesus disse que seriam em miniatura no primeiro século e depois em cada século. Vão dizer: qual é a diferença? Então, como podem ser sinais do fim? Hoje, estes sinais estão ocorrendo numa magnitude maior. Hoje estão acontecendo em uma escala universal. Hoje estão ocorrendo juntos, todos ao mesmo tempo. Portanto, não é que estes sinais nunca aconteceram antes. É sua frequência, é o aumento na velocidade. É o fato de que estão acontecendo em uma geração. Quais são estes sinais? Estes sinais da volta de Jesus, estes sinais que Cristo deu, porque os discípulos perguntaram: quais serão os sinais de sua volta no fim do mundo? E Jesus disse: estes sinais ocorrerão. E Jesus lista mais de 20 sinais diferentes. Esta noite vamos ver os 15 principais sinais da volta de Cristo. Jesus começou falando sobre falsos cristos e falsos profetas. Ele disse em Mateus 24, versículos 5, 11 e 24: porque falsos cristos e falsos profetas surgirão. Jesus disse que pouco antes de sua volta haveria uma explosão de interesse em fenômenos psíquicos, uma explosão de interesse no movimento da nova era, uma explosão de interesse no ocultismo, uma explosão de interesse na paranormalidade, uma explosão de interesse em coisas como astrologia. Na verdade, há mais de 3.000 colunas sobre astrologia nos jornais americanos. Hoje cedo eu estava conversando com nossos tradutores, que traduzem as mensagens para o alemão, o romeno, o iugoslavo, o croata, o português, falando com tradutores da Europa e de todo o mundo. E eu disse a eles: há um aumento de interesse nos seus países sobre astrologia, sobre ocultismo, sobre a ciência negra, esta ciência. Eles disseram: sim, esses artigos sobre ocultismo estão explodindo em nossos países. Realmente, 3.000 colunas sobre astrologia, jornais por todo o mundo. Sabe, meu amigo Ralph Blodgett, no antigo Esta Época, mas agora a Revista da Ciência Atual, ele fez uma pesquisa sobre as previsões dos astrólogos, e foi isso que ele descobriu. Ele estudou 250 previsões específicas publicadas pelos astrólogos e descobriu que menos de 3%, ou 6 em 250, podem ser razoavelmente consideradas acertadas, mas 97% erraram completamente. Agora olhem, não me importa quem você é, mas eu acho que poderia adivinhar melhor do que isso. O que dizem?
Realmente, há uma explosão de interesse em fenômenos psíquicos, uma explosão de interesse nas artes ocultas. Sabe, eu moro em Thousand Oaks, na Califórnia, não muito longe de Hollywood, e há uma moda agora em Hollywood. Muitas das personalidades de Hollywood têm vidas bem tumultuadas. Seus casamentos têm sérios problemas. Muitos têm problemas com álcool, drogas e outros problemas. É sabido por todos em Hollywood que muitas personalidades de Hollywood têm grandes problemas. Portanto, muitas delas estão recorrendo agora a guias espirituais para penetrarem no oculto ou movimentos espiritualistas ou da nova era. Por exemplo, uma moda em Hollywood é procurar guias espirituais como Mafu, Ramtha e Lazarus. Este guia espiritual Lazarus tem uma lista de espera de 2 anos para consultas particulares a $93 por hora. Ou pode procurar falar com Lazarus por telefone por $53 cobrados do seu cartão de crédito. Eu não recomendo, meus amigos, e nem Jesus. Nós temos uma palavra certa que nos guia, a palavra de Deus. Mas estas realmente são indicações da vinda de Jesus. Falsos cristos e falsos profetas. O movimento da nova era está dominando rapidamente o mundo. Falsos conceitos sobre meditação, onde as pessoas tentam meditar sobre o Deus dentro delas. A única meditação que eu quero fazer é meditar sobre a palavra de Deus. Meditar sobre as escrituras, nos salmos e provérbios, no que a Bíblia diz. Estes sinais realmente seriam sinais, pouco antes da chegada de Jesus Cristo. Em segundo lugar, haveria conflito internacional. Jesus previu, ele disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Notem que Jesus não disse que haveria uma guerra. Não tem havido guerra durante os séculos, não tem? O que Jesus disse? Não haverá uma guerra, mas o que? Guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Guerra universal, conflito em uma escala global, conflito em uma escala internacional. Quando olhamos para o nosso mundo hoje, é bom lembrar que neste século vimos a primeira grande guerra e a segunda grande guerra. Na primeira grande guerra houve cerca de 20 milhões de mortos. Na segunda grande guerra houve cerca de 50 milhões de mortos. Este século experimentou o conflito da Coreia, a guerra do Vietnã. 1 milhão de vietnamitas do norte, ou melhor, 1 milhão de vietnamitas do sul, meio milhão de vietnamitas do norte. Milhares de americanos morreram. Na verdade, a guerra da Indochina, tirando centenas de milhares de vidas. A guerra da Argélia, a guerra da Bósnia-Herzegovina. Alguém disse: Mark, eu acho que a pronúncia está errada. Eu chequei com os iugoslavos hoje e eu fiz esta pergunta: como se pronuncia? Ele me disse Bósnia-Herzegovina. Muito obrigado para os meus críticos que ainda acham que eu estou errado. Guerra da Bósnia-Herzegovina. Guerras tribais na África. O século XX é o século mais sangrento de todos. Senhoras e senhores, estas profecias estão realmente acontecendo diante de nossos olhos. Guerras e rumores de guerras explodindo neste século. Jesus disse, primeiro, falsos cristos e falsos profetas, ocultismo, espiritualismo, movimento da nova era, estão acontecendo agora. Jesus disse, guerras e rumores de guerras, conflitos crescem, realmente ocorrem por todo o mundo. Jesus continua ao falar para seus discípulos, ele diz, Lucas 21, versículo 25, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Angústia das nações, os pés em marcha dos exércitos por todo o mundo indicam que estamos perto do reino de Deus. Terceiro sinal, Jesus voltaria numa época quando o mundo teria o potencial para destruição mundial. Nunca antes na história a raça humana teve a capacidade de se autodestruir. Nunca antes na história nos armamos até os nossos dentes. Apenas neste século
pôde a raça humana se autodestruir. A guerrilha termonuclear é uma nova introdução em nossa sociedade. A Bíblia diz no livro de Apocalipse. Apocalipse é o último livro na Bíblia, escrito para a última geração de homens e mulheres que viveriam no planeta Terra. Apocalipse 11, versículo 18. Cristo viria para fazer o quê? Leiam comigo, por favor. Destruir os que destroem a terra. Então Jesus chegaria na época em que a raça humana teria capacidade. Jesus voltaria numa época quando a raça humana teria o poder para tudo. Jesus voltaria numa época quando a raça humana teria tecnologia científica para destruir toda a vida no planeta chamado Terra. Realmente temos a capacidade esta noite. Nunca antes na história tivemos este tipo de potencial nuclear que temos esta noite. Na verdade, Sir Charles Snow disse isto. Sabemos com certeza, através das verdades estatísticas, que se a maioria destas armas forem feitas pela maioria dos estados, algumas delas irão explodir por acidente, estupidez ou loucura. Não podem continuar construindo armas nucleares sem alguma nação usando-as. Sabemos que pelo menos 5 nações têm capacidade nuclear. Muitas outras nações estão desenvolvendo esta capacidade nuclear. Vocês podem dizer, mas achamos que tínhamos acabado com esta ameaça nuclear. Bom, se você tem 11.500 ogivas nucleares e lançasse 3.500 e restassem 8.500, é como você dizer... Bom, uma pessoa estava entrando no avião e havia 11 bombas nele, mas você tirou 3 de lá, então pode voar, porque só existem 8, não é? Eu louvo a Deus por qualquer esforço na direção da paz, mas a grande verdade é que este mundo é um lugar muito, muito perigoso. Mas Deus disse o quê? Jesus disse o quê? Não se turbe o quê, meus amigos? Não se turbe o quê? O vosso coração. Estão desarmando a ameaça nuclear, mas há uma preocupação que gostaria de sugerir a vocês, que o mundo é menos seguro agora do que era há 10 anos. Podem querer fazer algumas perguntas, mas acompanhem meu raciocínio. A revista Time está preocupada com as bombas. Sob a antiga União Soviética, antes da separação da União Soviética, arsenais nucleares eram cuidadosamente vigiados. Desde a separação da União Soviética, há mísseis nucleares, na Rússia, há mísseis nucleares no Cazaquistão e há mísseis nucleares na Ucrânia. Desde a separação da antiga União Soviética, tem havido certa deficiência na segurança. E há evidências de que alguns materiais nucleares foram vendidos provavelmente para o Irã, segundo relatórios americanos. Leram a matéria sobre materiais nucleares chegando até as mãos de pessoas indesejáveis e foram presos em Munique, na Alemanha. E quanto a este lote nuclear que estava sendo vendido nos países bálticos, na verdade, a revista Mecânica Popular tinha um artigo de primeira página com o título "Quando os terroristas forem nucleares". Ora, isto é assustador. Na verdade, em janeiro de 96, a revista Mecânica Popular escreveu: se um grupo terrorista ou Estado rebelde obtiver tal material de contrabandistas, resolverão o único problema mais difícil na construção de uma bomba. E se o arsenal da antiga União Soviética, e se certas autoridades, e se plutônio e outros materiais nucleares forem vendidos, e se caírem em mãos de estados terroristas no Oriente Médio ou nas mãos de radicais de outras partes do mundo, e se mantiverem um estado ocidental como refém, este cenário, segundo alguns grandes pensadores, é bastante possível, não é impossível. Mas Deus, meus amigos, Jesus não disse que Ele chegará numa hora em que a raça humana terá capacidade de se autodestruir. As coisas serão destruídas antes de chegar o fim. Mas graças a Deus, Jesus disse: não se turbe o quê? Não se turbe o vosso coração. Portanto, este mundo não será destruído num globo de cinzas que gira. Walter Lippmann disse em sua coluna: estamos debruçados na borda do conflito mais calamitoso que pode ser imaginado. Realmente, nem pode ser imaginado. A boa notícia é que Cristo está chegando.
A boa notícia é que a segunda vinda de Jesus é a esperança abençoada para um mundo que está com grandes problemas. A Bíblia então lista o sinal seguinte, sinal número 4. O sinal número 4 é acordos frágeis de paz. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 3, por favor leiam comigo: porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Ele diz paz e segurança. Esta palavra segurança vem da palavra grega seguridade. Segurança em casa, paz fora dela. Haverá acordos de paz firmados, mas assim que a tinta da paz estiver seca, haverá mais conflitos. Vamos olhar o mundo esta noite. Uma paz instável. Concordam comigo que a paz no Oriente Médio é no mínimo instável? Concordam comigo que a paz na Irlanda do Norte é instável? Olhem o que aconteceu recentemente. Mais carros-bombas explodindo no norte da Irlanda, abalando a paz, a antiga Iugoslávia. Oramos pela paz. Agradecemos a Deus que os bósnios e os croatas, ambos são devotados, estão estudando a palavra de Deus, o seu significado. Junto acreditamos que Jesus, o príncipe da paz, pode levar a paz a qualquer terra. Paz instável em Ruanda, Hutus e Tutsis. Paz instável na antiga União Soviética. Chechênia, paz instável. Armênia, paz instável por todo o mundo. Nações africanas, paz instável. Alguns lugares na América do Sul, paz instável. O que vemos em todo o mundo, Jesus disse: quando eles disserem paz e segurança, então ocorrerá destruição sobre eles. Quinto sinal, fome. A Bíblia descreve nossa época. Jesus disse em Mateus 24, versículos 6 e 7: e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Fome. A grande verdade é que, embora muitos de nós a cada dia recebamos comida adequada, algumas vezes nos esquecemos que em todo o mundo criancinhas com barrigas inchadas estão famintas. Segundo as Nações Unidas, segundo estudos ambientais, 3 bilhões de acres de terras produtivas foram danificadas pelas atividades humanas desde 1945. A tecnologia e a industrialização estão destruindo em algumas áreas a capacidade de manter a produção de alimentos. Terras estão sendo destruídas, os ambientalistas estão preocupados. Olhem para algumas das nações na África. Na verdade, Lester Brown, o presidente do Instituto de Vigilância Mundial em Washington, diz: o mundo inteiro está vivendo precariamente, tentando sobreviver de uma colheita até a próxima. Uma colheita ruim leva milhões à fome. Deem uma olhada nos números por todo o mundo. Aproximadamente 57 milhões de pessoas morrem a cada ano devido à fome. Isto significa até 156 mil pessoas por dia. Deixem suas mentes assimilarem isto. 156 mil pessoas por dia morrendo de fome. Da população mundial de 5 bilhões, 60% são subnutridos e 20%, segundo as Nações Unidas, passam fome. Jesus disse que haveria fomes. Não há fome em todo o mundo. Esta noite as profecias estão sendo cumpridas. Agora o problema é que o crescimento da população no mundo, com o aumento da população nos países que não podem alimentar o seu povo, ele se torna ainda pior. No ano 2050, a população da Terra será de 9,5 bilhões. Hoje em cerca de 5 bilhões. A estimativa é que no ano 2010 seremos 12 bilhões. O problema de alimentação destas populações está se tornando cada vez maior. Não está diminuindo em nosso mundo. O problema da fome do mundo está aumentando. Realmente é um grande e significativo problema. A Bíblia diz: haverá fomes, e não fome no singular, e haverá terremotos em diversos lugares. Realmente, meus amigos, quando se observa o mundo, hoje a onda de fome está devastando este mundo. Quanto tempo Jesus deixaria que isto continuasse?
Jesus, venha rápido e salve as criancinhas que estão morrendo de fome. Sinal número 6, haverá pestilências. Na verdade, a Bíblia diz em Mateus 24, versículos 6 e 7, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. O que é a peste? Como definiria uma peste? A palavra original no idioma grego para pestilência, o idioma grego é o idioma do Novo Testamento, é a palavra praga ou doença. Então podemos interpretar o texto como haverá fomes e estranhas doenças. Doenças que antibióticos parecem não curar. Pouco antes do fim, podemos esperar doenças incomumente estranhas. A nova praga da AIDS, malária, doença Lyme, o vírus Marburg, a doença dos legionários, o vírus Hanta, novos tipos de sífilis e gonorreia e cólera. Todas estão surgindo aleatoriamente por todo o mundo esta noite. Há pestilências, doenças estranhas que parecem deixar a tecnologia científica desconcertada. Criamos antibióticos, mas há variações que resistem a estes antibióticos. Jesus disse: falsos cristos e falsos profetas, nós os vemos. Ascensão do ocultismo, explosão do mundo oculto, nós vemos. Jesus disse: guerras e rumores de guerras, primeira e segunda grande guerra, instabilidade, nós vemos. Jesus disse: a capacidade de nos autodestruirmos está aqui, armas nucleares. Jesus disse: haverá movimentos de paz ocorrendo em nosso mundo. Jesus disse: haverá fome, e nós vemos diante de nossos olhos e vemos um mundo faminto. Jesus disse que haverá pestilências, doenças estranhas em todo o mundo, realmente estão acontecendo. A Organização Mundial da Saúde prevê 40 milhões de casos de pessoas infectadas com o vírus HIV até o ano 2000. Essas profecias estão sendo cumpridas diante de nossos olhos. Sinal número 7, poluição ambiental. Na verdade, no livro de Isaías, falando sobre o fim do mundo, falando sobre a vinda de Jesus, diz Isaías no capítulo 51, versículo 6: e a terra se envelhecerá como um vestido. Quando um vestido fica velho, o que acontece? Bem, ele pode ficar desfiado, pode ter alguns buracos nele, pode perder sua cor, perder seu caimento e sua beleza. Se a terra perde seu frescor e sua vida, se o ar, como era no jardim do Éden, fresco e puro, a água é pura ou precisam até de um filtro de água na sua casa. Enquanto a comida está livre de agrotóxicos, na verdade a Bíblia diz, vocês lembram, Cristo destruiria aqueles que destruírem a terra. Uma maneira de destruir a terra é pelas armas nucleares. Outra maneira é pela indústria tecnológica poluindo a atmosfera. Lembram, não tem muito tempo, no Rio de Janeiro, uma conferência mundial sobre meio ambiente chamada Eco 92. Os seres humanos estão falando em salvar a terra, em limpar o ar, limpar a água, limpar os alimentos. Jesus falou em salvar a terra e diz: não se turbe o vosso coração quando a terra está poluída, não se turbe o vosso coração quando não podem respirar o ar, não pode beber a água, não se turbe o vosso coração, porque a solução não está nas mãos do homem. Jesus disse: eu virei de novo quando os oceanos estão sendo poluídos. Eu virei de novo quando a atmosfera é difícil de se respirar. Eu virei de novo. Um aviso em Los Angeles: não se exercite demais. Está escrito em um playground para crianças. Ou respire profundamente durante condições de muita cerração. Em Tóquio, alguns guardas de trânsito em algumas grandes cidades têm que usar máscaras contra gás. Os cientistas estão avisando sobre a possível morte de nosso planeta. No entanto, quando para muitos nosso planeta está sendo deteriorado, existe uma esperança abençoada. A esperança abençoada da vinda do Senhor, que criará um novo planeta nesta terra. Um novo planeta. Sabe que um dos maiores contaminantes no mundo, um dos maiores poluentes é o lixo nuclear. O que se faz com o lixo nuclear? Onde você coloca? Vejam este artigo na tela intitulado Lixo Nuclear, o Potencial Mortal.
Aqui está um mapa dos Estados Unidos. Cada um dos círculos verdes que se vê no mapa são lugares onde o governo dos Estados Unidos enterrou o material nuclear. Agora olhem a parte leste, por exemplo. Local de lixo nuclear, atrás de local de lixo nuclear. Olhe para o meio oeste, para a costa oeste. Nos disseram que este material nuclear, dentro de container de chumbo, está seguro. Mas e se houver um terremoto? E se algum louco liberar esse material radioativo? Eu não sou um cientista, não sou esperto o suficiente para saber exatamente como isto aconteceria, mas eu sei disto: o potencial existe. Jesus disse que ele viria no momento em que homens e mulheres tivessem a capacidade de se autodestruir. E Jesus diria: senhores, senhoras, está na hora de fechar este tempo. A Bíblia diz: haverá fomes e pestilências. Sinal número 8. Jesus disse: haveria o quê? Por favor, leiam: terremotos. Há muitos terremotos acontecendo. Alguém me disse recentemente, alguém falou para mim: Mark, eu realmente questiono se os terremotos estão aumentando. As estatísticas dizem que foi reduzido com a síndrome da ciência geológica moderna. Mas se vocês notarem, a cada ano temos 6.000 grandes terremotos a mais no mundo. Na verdade, fatalidades por terremotos nos últimos 90 anos. Tivemos 1,5 milhões de mortos apenas com os terremotos. Terremotos estão aumentando na nossa sociedade. Jesus disse em Mateus capítulo 24, e haverá terremotos. Foi em janeiro, há uns 2 anos. Eu fui dormir normalmente na minha casa, fora de Los Angeles, lá pelas 9 horas da noite, 9h30 mais ou menos. E às 4h17 da manhã, minha esposa me acordou dizendo: Mark, acorde! E olha que eu consigo dormir no terremoto. E ela disse: está acontecendo alguma coisa, os lustres estão balançando, as janelas estão se quebrando. Era incrível. Nossa casa estava tremendo. E eu levantei da cama e fui ver o meu filho. As prateleiras caíram sobre a cama dele e nós vimos aquele terremoto de Los Angeles. Realmente a Bíblia diz: haverá terremotos. Não só em Los Angeles, terremoto no Japão, terremoto no México, terremoto no Alasca. Terremotos no mundo inteiro indicam, por este aumento de terremotos, que a natureza foi lançada para fora de seu curso. Algo estranho está acontecendo. Por que este aumento de terremotos? Com os incêndios e explosões resultantes. Sinal número 9. A Bíblia ensina que pouco antes da chegada de Jesus haveria fenômenos estranhos no padrão de tempo. Notem, terremotos são um desastre natural, fomes, parcialmente desastres naturais, secas, pestilências, doenças, grandes sinais do céu, poderiam ser os tornados, poderiam ser os furacões, o resto está em desastres naturais. Sobre a terra, a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Se já tiveram no furacão, as pessoas da costa sabem que as ondas são enormes. A Bíblia diz que haveria uma sublevação na natureza. Olhem na revista Life. O que lemos na Bíblia podemos ler nos jornais hoje. O ano do tempo assassino. Life diz: por que a natureza enlouqueceu? 1993, danos do tempo nos Estados Unidos. Um recorde de 1.297 tornados em 93. Podem acrescentar mais 3, porque 3 passaram pela Flórida este ano. Lembram daquele que passou e nos escondemos? Não, aqueles foram em 93. A cada ano, aumento de desastres naturais. Este velho mundo está pedindo para ser entregue. Estamos perto da chegada de Jesus. Leram este artigo da revista Life? Quando o grande acontecer, falando sobre vulcões, vejam, diz que terá o poder de 1 milhão de bombas atômicas. Diz que será ouvido a milhares de milhas de lá e poderia acontecer mais cedo do que imaginam.
Não se turbe. O que, amigos? O vosso coração. Se olhar à minha volta, meu coração está turbado. Mas se olhar acima de mim, eu tenho confiança em Jesus, porque estes sinais indicam os sinais de um mundo que será entregue a Cristo. Desastres naturais, incêndios, inundações, estranha inundação no meio oeste, chuvas torrenciais que chegaram, padrões de tempo que são bizarros, revolta da natureza. Realmente experimentamos estas coisas. Aumento de tornados, prédios explodindo. Não há segurança na terra. Os aumentos dos desastres naturais indicam que sua casa pode ser destruída a qualquer momento, inundada, destruída por um furacão ou tornado. A única segurança é Jesus Cristo. A única segurança é conhecê-lo. A única segurança é o fato de que quando os ventos da tempestade chegarem, Jesus, o provedor da paz, o Senhor da paz, Ele acalma a tempestade e acalmará nosso coração angustiado. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Realmente Jesus Cristo aponta para a nossa época, aponta para as manchetes e aponta para a sua volta. Sinal número 10, decadência moral. Jesus disse que antes da sua chegada haveria uma deterioração da moral na sociedade. Jesus falou dos dias de Noé, apontou de volta a época de Noé. Mateus capítulo 24. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 37: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como na época de Noé, o mundo foi destruído pela água, será destruído pelo fogo uma segunda vez. Como era a época de Noé? A Bíblia diz em Gênesis 6, versículo 6: e viu o quê? Viu o quê, gente? Viu que a maldade do homem se multiplicaria sobre a terra. Por que espalhar a maldade? Por que espalhar os crimes na época de Noé? Por que espalhar a violência na época de Noé? E a chuva caiu. Deus disse: já chega. A terra foi pesada na balança do julgamento do céu. Há um limite além do qual Deus permite que as nações cheguem. A Bíblia diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que a Bíblia quis dizer com casavam e davam-se em casamento? Alguma coisa errada em se casar? É claro que não. Mas a Bíblia diz: casavam e davam-se em casamento. Em outras palavras, a luxúria no casamento. Alguém disse: casamento é como um cinto. Você coloca e se está apertado demais, você tira e prova outro cinto ou outro casamento. Na verdade, quando olhamos as estatísticas hoje, são absolutamente chocantes. As estatísticas sobre casamento atualmente indicam que maridos e mulheres estão tendo muitos problemas. Problemas tão sérios que muitas diferenças se tornam irreconciliáveis. Estamos vivendo numa época de aumento de divórcios. Estamos vivendo numa época em que a instituição do casamento está desmoronando. Em 1900 havia um divórcio em cada 12 casamentos. Em 1930, um divórcio em 6. Em 78, um divórcio em 3. Em 95, um divórcio em cada 2 casamentos. Jesus disse: casavam e davam-se em casamento. A gravidez na adolescência cresceu demais. As jovens, antes de se casarem, estão engravidando. Imoralidade na televisão. A nudez mostrada nas telas. A Bíblia diz em Gênesis 6, versículo 5: e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Jesus disse: chega de moralidade, chega de exploração sexual, chega de degradar o que é puro e sagrado. Os pensamentos que são maus continuam. Na verdade, leram um recente artigo na revista Time chamado Cyberpornô, falando sobre computadores e internet, e pesquisadores de Carnegie Mellon
No estudo escreveram: a pornografia é imensamente popular. Em um estudo de 18 meses, pesquisadores do Carnegie Mellon encontraram 917.410 fotos de sexo explícito, contos e clipes de filmes online. Oh, Jesus! Nossos corações se afastaram do Senhor. Nossa natureza está caindo e se aproximando do mal. Ó Jesus, mude nossos corações, mude nossas mentes. Ó Jesus, venha rápido e dê um fim a esta sujeira e imoralidade na terra. Os sinais dos tempos são claros. A Bíblia descreve a vinda de Cristo. Está perto, sinal número 11. Haverá um aumento dos crimes e da violência. Os Estados Unidos estão no meio de uma eleição política. Para dizer a verdade, eu preferia conhecer a palavra de Deus do que os resultados de uma eleição. É por isso que eu acho melhor estar aqui do que ouvindo algum debate. Mas sei que vocês não deixariam de vir ao meu programa para assistirem algum debate na TV. É melhor estarem aqui. Vocês estão em companhia melhor. Bom, vamos voltar ao assunto. Sinal 11. Aumento dos crimes e da violência. Acreditem que é bem melhor estarem aqui. Aumento dos crimes e da violência. A Bíblia fala da época de Noé. E da época de Noé diz, Gênesis 6, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de quê? Violência. A terra cheia de violência na época de Noé. Hoje a terra está cheia de violência. O West News informa. Vejam o artigo sobre crianças que matam. O meu filho joga basquetebol num colégio em Los Angeles. E então eu fui com ele vê-lo jogando basquete. E quando chegamos, tivemos que passar por uma passagem e uma porta bem estreitas. E havia uma placa que dizia isto: alunos, por favor, se tiverem alguma arma, deixem no gabinete. Não é permitido arma no campus. Sabem, uma revista disse: disputas antes resolvidas com os punhos entre garotos, agora são resolvidas com armas. A cada 100 horas, mais jovens morrem nas ruas do que foram mortos na guerra do Golfo Pérsico. Nossas escolas estão se tornando campos de batalha. Nos Estados Unidos, mais de 30 milhões, na América do Norte, inclusive o Canadá, perto dos Estados Unidos, mais de 33 milhões de crimes violentos são cometidos na América do Norte a cada ano. Crimes estão explodindo. Ora, podem ler alguma estatística que indica que os crimes estão diminuindo, mas não são crimes violentos. As estatísticas sobre crimes violentos continuam, na verdade, aumentando. 6.250 professores sofrem danos corporais a cada ano nas mãos dos alunos. 200 mil alunos faltam às aulas porque estão machucados ou brigando ou em alguma atividade violenta. Na época de Noé, o que a Bíblia diz? A terra estava cheia de quê? Na época de Noé, violência. Este não é um fenômeno norte-americano. Se for a qualquer grande cidade do mundo, imoralidade e violência existem no mundo hoje. Corrupção, violência. Perguntem aos russos sobre corrupção, está lá. Perguntem na Europa Ocidental sobre corrupção, está lá. Imoralidade, está lá. Crime, está lá. Violência, está lá. Na verdade, estas profecias da Bíblia estão sendo cumpridas diante dos nossos olhos. Jesus disse na Bíblia desta maneira, Mateus 24, versículo 12. Por favor, leiam comigo. E por se multiplicar, o que vai acontecer, gente? O que será? Se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A iniquidade vai se espalhar em nossa sociedade. E o USA diz: número de assassinatos nos Estados Unidos, diz esta manchete, pode ser o pior. Sinal número 12. Uma atitude de ceticismo. Haverá proeminência em nosso mundo antes da vinda de Cristo, como foi antes da inundação. Uma atitude de ceticismo. Lembram quando lemos a profecia que Jesus deu em Mateus 24, versículo 39, e não o perceberam até que veio o dilúvio? Poderiam saber, Noé pregou década após década, mas fecharam os ouvidos, fecharam os olhos,
fecharam suas mentes para a verdade. A Bíblia diz em 2 Pedro 3, versículos 3 e 4: virão escarnecedores nos últimos dias. Que dias, meus amigos? Nos últimos dias. Quem virá? Escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Em outras palavras, são os escarnecedores que dizem: onde estão as promessas da sua vinda? Eles dizem: sempre nós tivemos guerras, sempre houve movimentos de paz, sempre houve fome, sempre houve terremotos, sempre houve crime e violência, porém não viram o aumento da frequência dos sinais. Não viram que todos os sinais estão presentes e combinados atualmente. E a Bíblia diz que aqueles com uma atitude de ceticismo, aqueles com uma atitude de descrença atualmente, sem saberem, estão fazendo parte da profecia. Porque os que escarnecem são mencionados na Bíblia. Escarnecedores estão chegando em que dias? Nos últimos dias, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Por todo o mundo, como era na época de Noé. Jesus, ele não virá. Estão malucos. Ora, parem com isso. Vocês por acaso são uns fanáticos? Realmente vocês acreditam que Jesus virá? Você tem uma solução melhor para os problemas do mundo, irmão? Irmã? E você, senhora? Senhor? Senhoras e senhores, tem uma solução melhor? A melhor solução que eu conheço é a esperança abençoada. A esperança para este mundo em guerra. A esperança para este confuso e caótico planeta. A esperança para nossas crianças com problemas. A esperança para esta terra poluída. A esperança na vinda de Jesus Cristo. Sinal número 13: amantes do prazer. A Bíblia diz que se por um lado aos escarnecedores, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Os estádios de esporte estão cheios, os cassinos estão cheios. Nos Estados Unidos, em Las Vegas, está a atração turística número 1 que ganha em números de Orlando. Na verdade, as boates estão cheias, bares estão cheios, festas cheias, centros de diversão cheios. Amantes do quê? Deleites. Eles não amam a Deus. Uma característica da nossa época. A Bíblia diz que muitas mulheres nos últimos dias tratariam seu corpo como uma casa de diversão e não como um templo de Deus. O amor é um prazer maior que Deus. 28% de todos os alcoólicos têm menos de 18 anos. Amantes do prazer mais do que amantes de Deus. Nos últimos 10 anos, o uso de cocaína por adolescentes cresceu 400%. Por quê? Porque achamos a vida miserável. Precisamos de um alívio temporário. Pelo menos as pessoas acham que precisam de um alívio temporário. A mídia tem glorificado sexo e imoralidade. Amantes do prazer, não amantes de Deus. As profecias da Bíblia estão sendo cumpridas diante dos nossos olhos. Quando vocês e eu olhamos estas profecias da Bíblia, elas realmente estão acontecendo. Para esta geração, Deus diz: olhe para cima, a minha vinda está próxima. Deus diz que os sinais no relógio do tempo estão se esgotando. Sinal número 14: incerteza econômica. Jesus disse que antes de sua vinda haveria sinais no mundo econômico, sinais no centro financeiro. Notem que cada um dos textos que eu trouxe hoje estão no contexto da segunda vinda de Cristo. No livro de Tiago: eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. A miséria ocorrerá aos que são financeiramente ricos. Isto deve indicar algum colapso econômico. Notem, as vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Uma rápida desvalorização da moeda. Mas ao continuarmos, entesourastes para os últimos dias. Isto está no contexto da segunda vinda de Cristo. Olhem que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído. O texto continua: se os clamores dos que ceifaram chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, com luxúria vivestes sobre a terra e vos deleitastes, haverá uma grande disparidade entre aqueles que têm e os que não têm.
Haverá no final, segundo Tiago, um perigo econômico, uma dificuldade econômica. Os que preveem a economia asseguram que os Estados Unidos agora não têm a mesma situação econômica que tinham há algum tempo. Esses perigos vêm e vão, mas olhem para a nossa dívida nacional. Segundo a previsão estatística dos Estados Unidos, James Pearson, 1993. Em 1989, os Estados Unidos deviam 3 trilhões de dólares. A previsão é de que em 1999 deverão 5 trilhões de dólares. A verdade é que, no momento, estamos devendo cerca de 4,5 trilhões. Como pode viver uma sociedade quando a dívida é tão alta e as taxas de juros para isso são tão altas? E se duas grandes nações não pagarem e se a inflação subir? Notem no artigo os perigos econômicos na capa da revista Time. Alguns estudiosos preocupados com a economia na Alemanha. Era tão estável há poucos anos. Com a união das duas Alemanhas, está muito menos estável hoje. A economia do Japão e o iene eram um padrão. Japão está passando por grandes dificuldades econômicas por todo o mundo, uma economia instável. Vejam o livro Como Prosperar nos Futuros Anos Ruins. Como prosperar é não deixar seu coração angustiado. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus disse: eu virei novamente. Existe uma solução para os problemas deste mundo estranho. Há uma solução para os problemas de um mundo enfrentando a catástrofe. Sinal número 5. Número 15. Jesus disse: este é o sinal final. Jesus disse: este é o sinal final. Jesus disse: quando virem este sinal, saibam que minha vinda está próxima. Jesus disse: este é o último sinal, é o final. Mateus 24, versículo 14, por favor, leiam comigo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O último sinal, o sinal final antes da vinda de Jesus, é o evangelho pregado ao mundo. Apocalipse diz: e vi outro anjo voar pelo meio do céu. Esta era a mensagem que voaria pelo céu, via tecnologia de satélite, voaria pelo rádio, voaria pela televisão, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Esta noite, ao testemunhar esta experiência com tecnologia de satélites, proclamando os evangelhos, é o cumprimento do Apocalipse. É Jesus que com amor proclama sua mensagem bíblica para o mundo. Cristo queria espalhar a mensagem. Ele realmente está usando todas as maneiras possíveis para divulgar esta mensagem. Notaram os eventos maravilhosos dos últimos anos? Notaram a queda do muro de Berlim? 70 anos de comunismo, 70 anos de opressão. E no entanto, pareceu que apenas no momento as orações dos povos de Deus, das Alemanhas Oriental e Ocidental, foram atendidas. Aleluia por isso. As preces dos povos de Deus na Romênia, atendidas. As preces dos povos de Deus na Iugoslávia, atendidas. As preces dos povos de Deus na Polônia, atendidas. As preces dos povos de Deus na Croácia, a tirania do passado se desmoronando. Primeiro em pedacinhos. Eu estive na Hungria na noite da queda do muro de Berlim. Eu estava na Hungria quando milhares de pessoas marcharam pelas ruas. Lá sim, a tirania do passado, os regimes militares do passado, homens e mulheres não tendo oportunidade de ouvir as palavras de Deus. Mas Deus disse: já basta. Deus disse: chega, meu povo já sofreu a tirania e acha que já basta. E assim, homens e mulheres se aproximando de Cristo estão vendo o grande estádio de Moscou, onde foram milhares de pessoas para o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por toda a Europa Ocidental. Hoje, homens e mulheres aceitando Cristo. E quando falam do Oriente, falam da China. Eu estive na China recentemente.
Novamente as portas se abrem para os evangelhos, gráficas clandestinas imprimindo literatura, milhares de páginas saindo, centenas de templos, milhares de homens e mulheres aceitando Cristo, seguindo, sendo batizados por todo o mundo. Este evangelho do reino, o continente da África, alguns países experimentando um renascer espiritual, alguns países na América Central, o evangelho crescendo poderosamente. Renascimento espiritual, milhares procurando Cristo no Brasil, milhares procurando Cristo no México, grandes emissoras de rádio, uma emissora de rádio na Sibéria, cobrindo uma grande parte do mundo, realmente milhares ouvindo o evangelho. Estamos recebendo relatórios do mundo inteiro. É hora de fechar. Homens e mulheres aceitando Jesus, homens e mulheres se aproximando de Cristo. Estamos vivendo próximos do reino de Deus. E esta noite, nossos corações choram na dor de suas vidas, na decepção de nossas vidas. Ó Jesus, venha rápido. Toda vez que enterramos nossa mulher, ó Jesus, venha rápido, Senhor Jesus. Toda vez que enterramos nosso marido, ó Jesus, venha rápido. Toda vez que uma criança morre, ó Jesus, venha rápido. Conhecemos relatórios de fome, barrigas distendidas em criancinhas, Jesus, venha rápido. Lendo os relatórios do sofrimento inocente por crimes violentos e mortes por tiroteios, Jesus, venha rápido. Lendo aqueles relatórios sobre terremotos derrubando casas e milhares morrendo, Jesus, venha rápido. Lendo relatórios de furacões e tornados, Jesus, venha rápido. Lendo relatórios de lares desfeitos e corações partidos, vidas partidas e sonhos destruídos e divórcios, ó Jesus, venha rápido. Escute o que Ralph canta. Father and his children see their mother die in pain, and as they stand beside her bed and watch her slip away, as he looks into their eyes and wonders how can he explain, in this sin-filled world we live in, why there's so much pain. But when Jesus comes in clouds of glory, he'll take the suffering away. When Jesus comes, we'll live in glory. There'll be no sin, there'll be no pain, forever and a day. A broken-hearted housewife sees her husband walk away, and all those years together have vanished in just a day. As she turns with tear-filled eyes to her little one so dear, how will she answer, Mommy? Why isn't Daddy here? But when Jesus comes in clouds of glory, he'll take the suffering away. When Jesus comes, we'll live in glory.
a day. The signs are